Olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. Mais uma vez com você, o professor Gabriel Velasco do IASE, seu Instituto Aprendendo do Zero, para juntos aí darmos sequência ao estudo do Estatuto dos Servidores de Betim, tá? Lembrando que o nosso e-book já foi lançado aqui na descrição do vídeo. O link para você ter acesso ao e-book são 70 questões formuladas de lei orgânica mais 30 de estatuto, onde a gente cerca toda a lei orgânica e todo o estatuto com questões gabarito, referências e explicações, as devidas explicações, para você testar como você está indo e, o mais importante, você treinar para o dia da sua prova. Como eu falo sempre, a lei orgânica e estatuto não é de muito contato, muita familiaridade, né, da gente. Então, o importante é a gente fazer questões para guardarmos os conceitos, o conteúdo, e o que errar eu vou rever, o que acertar também eu vou rever, e assim eu consigo fazer uma boa prova. Tá? A gente já tem tido bastante feedback de alunos que têm feito concursos e nos retornam, vocês podem até ver nos comentários lá dos vídeos, e eles falam exatamente sobre isso, a importância do e-book, tá? Para você fazer uma boa prova, porque lei orgânica e estatuto é negligenciado por muitos candidatos e, como eu falei, uma questão pode te jogar para o céu quando você acerta e uma questão errada pode te jogar no inferno, lá embaixo, que você vai acabar perdendo sua vaga. É simples assim, tá? Então, o link está aqui na descrição. Também só mais um aviso, nós não passamos por todos os artigos, incisos, parágrafos da lei orgânica nem do estatuto, tá? A gente pega os pontos mais relevantes, aqueles que têm a maior possibilidade de serem cobrados na prova. Por isso que nós estamos com uma novidade, nós já lançamos de duas prefeituras o audiobook. O que é o audiobook? É a lei toda na íntegra em áudio, tá? Sendo falada para você ouvir. Quando você estiver na academia, no ônibus, no carro, em casa, em qualquer atividade, você pode colocar o fone ou mesmo na televisão, você ouvir a lei toda na íntegra, que aí você vai guardando também algumas informações, tá? Está disponível no YouTube Music, e quando tiver já de Betim, a gente for lançar, a gente vai avisar aqui para você também mais uma fonte de estudo aí da Lei Orgânica e do Estatuto, tá? Bora lá, quero te convidar para você que não é inscrito, pô, dá essa moral aí, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho que aí você vai receber notificações dos próximos vídeos. Deixa o like aí, tá? Para ajudar no crescimento do nosso canal e compartilha esse conteúdo que é muito importante para o nosso canal também. Você estará nos ajudando, tá? Vamos lá então para a nossa aula. Nós paramos aí no artigo 56. Vamos a partir do capítulo 9, que fala da vacância, tá? O que é vacância, pessoal? A vacância é o cargo ficando vago, tá? Quando a gente fala em provimento, é o cargo que está vago e a forma que ele é preenchido. A vacância é a forma que esse cargo que está preenchido, ele fica vago. Tá legal? Então, olha lá. A vacância é o tempo em que deixa de estar provido um cargo ou função gratificada. Vamos ver aí como decorre a vacância. Primeiro, artigo 58, ele fala que ocorre pela exoneração, demissão, promoção, transferência, acesso, disponibilidade, aposentadoria, posse em outro cargo de acumulação proibida, falecimento. Tem alguns casos que a vacância também vai ser o provimento, tá? Por exemplo, aí, da promoção, um cargo que ele que está ocupado na promoção, ele vai ser vago, beleza? Só que essa pessoa que ele vai ficar vago, só que essa pessoa que também irá ser promovido, ele vai ocupar outro cargo. Então, ao mesmo tempo, o cargo que ele estava, ele fica vago, e o que ele vai ser colocado pela promoção vai ser provido. Então, no caso aí, a promoção, você vai ver em
formas de provimento e formas de vacância, tá? Já aí, exoneração você não vai ver lá em provimento, demissão você não vai ver em forma de provimento, falecimento, aposentadoria, tá? Então você pode de repente pegar alguns casos que são que estão em vacância ao mesmo tempo em provimento, tá? Então, são essas formas de vacância. Vamos seguindo para o artigo 59, que fala sobre a exoneração. A exoneração dar-se-á a pedido, tá, do servidor ou de ofício, quando é força da administração, tá? Então, olha lá, linha A do inciso 2º, quando se tratar de provimento em comissão ou função de confiança, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, quando o funcionário não entrar em exercício dentro do prazo legal. Então, ele será exonerado de ofício nesses 3 casos. Artigo 60, a vaga ocorrerá na data, primeiro, do falecimento, imediata aquela em que o funcionário completar 70 anos de idade. Aí, pessoal, toma cuidado, eu acredito que não será cobrado assim. Mas a compulsória, né, porque quando o funcionário ele completava, no caso, 70 anos, ele ia para casa compulsoriamente, por força. A gente até brinca na administração pública que é a expulsória. Só que agora está estabelecido que são 75 anos, tá? Mas aqui ainda não foi atualizado. Eu acredito que eles não perguntarão. Mas se eles perguntarem, à luz do Estatuto dos Servidores de Betim, a gente vai ficar com 70 anos, que é o que está aqui. Tá? Mas aí, para acrescentar, hoje a compulsória está em 75 anos. E a vaga decorrerá na data da publicação. Quando a lei que criar o cargo e conceder dotação para provimento ou da que determinar esta última medida, se o cargo já estiver criado, do decreto que promover, aposentar, exonerar, demitir ou conceder acesso. Também decorrerá da posse em outro cargo de acumulação proibida. Parágrafo 2º. Quando se tratar de função gratificada, dá-se-á vacância por dispensa, a pedido ou de ofício, ou por destituição. Deixa eu voltar no quarto rapidinho. Ele fala da posse em outro cargo de acumulação proibida, tá? Porque existem casos que podem haver acumulação de cargos, tendo lá a possibilidade de a compatibilidade de horários. A gente vê aí 2 cargos, por exemplo, de profissional da área da saúde, tá? Privativo, ok? 2 de professores, mas tem casos que pode acumular, outros não. Então, dá posse em outro cargo de acumulação proibida. Beleza? Título 3 dos direitos e vantagens, capítulo 1 do tempo de serviço. Artigo 62. Será considerado de efetivo exercício, para todos os efeitos, o afastamento é virtude de. Eu coloquei alguns aí. Você vai ter acesso ao audiobook para ouvir todos, ou até mesmo se você for dar uma lida na íntegra do estatuto. Então, vamos lá. Casamento, 8 dias contados à realização do ato civil, licença para repouso de gestante, convocação para o serviço militar, inclusive o de preparação de oficiais da reserva e seu estágio, júri e outros serviços obrigatórios por lei, desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, excluído o período de férias, quando o funcionário deverá reassumir o cargo, exercício de cargo de provimento em comissão, em órgão da União dos Estados, municípios, suas fundações, bem como autarquia, sociedade de economia mista ou empresas públicas. Esses últimos aí, administração indireta. Artigo 63. Para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, computar-se-á integralmente, primeiro, o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, inclusive autárquicos, o período de serviço nas Forças Armadas. Tá? Então, para aposentadoria e disponibilidade, nesses casos aí, será contado o tempo integralmente. Artigo 64. É vedada a soma de tempos de serviço simultaneamente prestado em cargos ou funções do Estado, da União, do Estado, dos territórios, do município
ou de suas autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações. Tá? Então, para o tempo de serviço para os cargos simultâneos que prestar num desses entes aí, da União, do Estado, enfim, não pode, não será contado duas vezes. Tá? Vai contar por um ou por outro. Artigo 65. Para nenhum efeito será computado o tempo de serviço gratuito, salvo prestado a título de aprendizado em serviço público. Capítulo 2º. Da estabilidade. Artigo 66. Funcionário ocupante do cargo de provimento efetivo adquire estabilidade tão logo confirmado no cargo, cumprindo o estágio probatório. Então, pessoal, o estágio probatório, que é de 3 anos, ele está diretamente ligado à estabilidade. Tá? Então, cumpriu o estágio probatório, foi aprovado no estágio probatório, ele se torna um servidor estável, tá? Um cargo de provimento efetivo. Aqui também eu já chamo atenção, porque aquele comissionado, se eu não falei, eu vou falar agora, é de livre nomeação e exoneração. Então, não cumpre estágio probatório e não alcança a estabilidade. Parágrafo 1º. Ninguém pode ser efetivado ou adquirir estabilidade como funcionário, se não for aprovado e classificado em concurso. Tá? Para ratificar o que eu falei aqui dos casos de comissionados. Artigo 67. O funcionário perderá o cargo, quando estável, no caso de sua extinção ou no de ser demitido mediante processo disciplinar, em que se lhe tenha assegurado ampla defesa. Tá? Eu confesso a vocês que, na minha opinião, esse início aqui ele está equivocado, porque o funcionário está aqui, tá? Mas em outros casos e na Constituição também, quando o cargo ele é extinto, esse funcionário ele vai para disponibilidade. Tá? Então, aqui, o funcionário perderá o cargo quando estava no caso de sua extinção. Aí, no meu ponto de vista, é um equívoco, mas como está aqui, eu estou repassando para vocês. Tá? Então, ó, no processo disciplinar em que lhe tenha assegurado ampla defesa, que lhe seja assegurado ampla defesa. Tá? Só uma observação que eu fiz. Artigo 69. Não adquirirá estabilidade, qualquer que seja o tempo de serviço, o funcionário nomeado em comissão ou função de confiança. Capítulo 4 das licenças, seção 1, disposições preliminares. As licenças que nós temos aí, no caso de Betim, a prefeitura é para tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa da família, licença maternidade, licença paternidade, para serviço militar, para o trato de interesse particular, a funcionária casada. Artigo 79. Ao funcionário em comissão e ao substituto não se concederá nessa qualidade, tá, ele sendo comissionado substituto, a licença que trata ao número 5, que é exatamente para trato de interesse particular. Então, comissionado, tá, e ao substituto não tem direito, eles não têm direito de gozar da licença para tratar de assunto de interesse particular. Artigo 81. Terminada a licença, o funcionário reassumirá imediatamente o exercício, ressalvado o caso de prorrogação de ofício ou a pedido. Artigo 82. A licença poderá ser prorrogada de ofício ou a pedido. Tá? De ofício, vou lembrar, é a critério, interesse da administração. A pedido é pelo funcionário, pelo servidor. Artigo 86. A competência para concessão de licença será do prefeito ou da autoridade que ele designar. Seção 2 da licença para tratamento de saúde, artigo 89. A licença para tratamento de saúde será pedida de ofício. Artigo 90. No curso da licença, o funcionário abster-se-á de qualquer atividade
remunerada ou mesmo gratuita, sob pena de cassação imediata da licença, com perda total dos vencimentos correspondentes ao período já gozado e demissão por abandono de cargo. E aí vai até além, pessoal. Eu li uma reportagem há pouco tempo que uma pessoa que estava, um funcionário, servidor de licença para tratamento de saúde, saiu lá no Facebook, numa rede social aí, não sei se eu posso falar, uma rede social, apostando foto e tal. E alguém lá da administração viu, passou por um processo e foi demitida do cargo. Olha isso, hein? Não estava nem exercendo a outra função remunerada, simplesmente porque de licença para tratamento de saúde estava passeando. Então tem que ter cuidado com isso aí. Artigo 92, funcionário que se recusar a submeter à inspeção médica será punido com pena de suspensão, que cessará tão logo se verifique a inspeção. Seção 3 da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 94. O funcionário poderá obter licença por motivo de doença na família, pessoa de sua família, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Professor, posso acompanhar um ente querido lá, um familiar? Sim, no momento que ele estiver precisando. Mas você terá que comprovar que o seu acompanhamento junto a essa pessoa será indispensável. Parágrafo único. Consideram-se pertencentes à família do funcionário, além do cônjuge ou filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem de seu assentamento individual. Isso aí você vai, no início, lá botar quem está às suas expensas. Seção 4 da licença maternidade e licença paternidade. Será concedida licença servidora gestante por um período de 180 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração mediante inspeção médica. Então, a servidora terá licença maternidade de 180 dias. O servidor, que é o pai, será concedida a licença paternidade, tá? Sendo pai biológico ou adotante, por período de 20 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Então, adotante ou biológico, 20 dias consecutivos para o pai. Artigo 95b. É vedado ao servidor exercer qualquer atividade remunerada durante todo o período da licença maternidade ou licença paternidade. Artigo 95c. Será concedido ao pai servidor municipal o direito de licença paternidade nos moldes da licença maternidade nos casos de falecimento, invalidez permanente ou invalidez temporária da genitora ou da adotante, declarada por junta médica durante o período de licença maternidade. Beleza? Então, se ocorrer da acompanhante dele falecer, o período que ele vai ficar afastado para tratar lá do filho ou da filha, aí já passa a ser de 180 dias, acompanha o da licença maternidade. Parágrafo 1º. Entende-se por invalidez permanente ou temporária da genitora ou adotante os casos em que estas ficarem impedidas de cuidar de seus filhos durante o período de licença maternidade. Já matei a mãe aí, tá, pessoal? Mas também isso vai para impedimento temporário definitivo também. Parágrafo 2º. O período de licença concedida ao servidor será de 180 dias, descontados, se for o caso, o número de dias decorridos do nascimento ou da data da adoção até a data do óbito ou invalidez da genitora ou adotante. Legal? Então preste atenção nisso daí. Seção 5 da licença para o serviço militar, artigo 97. Ao funcionário convocado para o serviço militar e outros encargos de segurança nacional, será concedido licença com vencimento. Legal? Ao funcionário desincorporado, conceder-se-á prazo não excedente de 7 dias para reassumir
o exercício sem perda de vencimento e se não retorno exceder, e se o não retorno exceder a 30 dias, será o mesmo demitido por abandono de cargo. Vamos lá. Seguindo seção 6, da licença para o tratamento de interesses particulares. Artigo 99. O funcionário estável poderá obter licença sem vencimentos para o trato de interesses particulares pelo prazo máximo de 2 anos. Então, essa licença é sem vencimento para trato de interesse particular, máximo 2 anos. Parágrafo 1º. O requerente aguardará em exercício a concessão da licença sob pena de demissão por abandono de cargo. Parágrafo 2º. Será negada a licença quando inconveniente aos interesses do serviço. Então, aí é a caráter ou melhor, aí é a critério da administração. Artigo 101. Quando o interesse do serviço exigir, a licença poderá ser cassada a juízo do prefeito. Parágrafo único. Cassada a licença, o funcionário terá 30 dias para reassumir o exercício após a publicação do ato. Então, tem esse prazo aí. Quando a licença for cassada, 30 dias para ele voltar a exercer a função. Artigo 102. Só poderá ser concedida nova licença para o trato de interesse particular, que se refere ao artigo 97, depois de decorridos 2 anos do término anterior. Então, cessou a licença, ele terá que ficar 2 anos em exercício para requerer uma nova licença de afastamento para interesse particular. Seção 7 da licença funcionária casada, artigo 103. A funcionária casada terá direito à licença sem vencimento ou remuneração quando o marido servidor público for mandado servir de ofício em local diverso do município de Betim, no país ou no estrangeiro. Parágrafo único. A licença e a remoção dependerão de requerimento devidamente instruído. Professor, mas ele só fala de funcionária casada. Aqui, por incrível que pareça, ele só mencionou a funcionária, mas existem estatutos que já falam do funcionário ou da funcionária, porque às vezes ela é casada, mas ela é de outra esfera. O funcionário é da prefeitura. Então, quer dizer que ela vai ser afastada lá do Estado, né? Ou do país, vamos colocar. E o funcionário, não pode pegar a licença? Aqui ele só fala de mulher, mas outros já apoiam os dois. Tá legal? Capítulo 5. Do vencimento e das vantagens, seção 1, disposições preliminares. Artigo 104. Além do vencimento, poderão ser deferidas tão somente as seguintes vantagens: ajuda de custo, diárias, auxílios para a diferença de caixa, abono de família, auxílio-doença, gratificação adicional por tempo de serviço. Bora lá, ver alguma delas aí. O artigo 105 fala que é permitida a consignação sobre vencimento, provento e adicional por tempo de serviço. Artigo 107. A consignação em folha poderá servir à garantia de quantias devidas à fazenda pública, cota para cônjuge ou filho em cumprimento de decisão judicial, operações de empréstimos em favor de instituições financeiras, operadoras de cartão de crédito que trata o artigo anterior e demais descontos facultativos autorizados pelo servidor. Sexto, mensalidades de plano de saúde. Porque é aquilo, né, pessoal? Consignação. Ou seja, um desconto em folha. Tá legal? Poderá, nesses casos, tem outros aí que você vai ver, mas isso vai depender, tá? Da aprovação, da autorização sua, funcionário de Betim. Seção 2, dois vencimentos. Artigo 108. Vencimento é a retribuição em dinheiro ao funcionário pelo efetivo exercício de cargo e correspondente ao nível fixado em lei. Então, essa é a definição de vencimentos. Tá? Perderá o vencimento do cargo efetivo o funcionário que, vamos lá, quando no exercício de cargo em comissão, tá? Ele está em comissão,
quando exercício do mandato eletivo remunerado, quando designado para servir em qualquer outro órgão da União, dos estados, dos municípios, das autarquias, entidades de economia mista, empresas públicas e fundações, ressalvadas as exceções previstas em lei. Parágrafo único. No caso do número 1, que é lá dos comissionados, olha aqui, ó, tá? Quando no exercício de cargo em comissão, tá? Ou seja, ele está com vencimento, ele é do cargo efetivo, tá? E ele vai prestar serviço em cargo de comissão. Entendam bem. Aí ele fala que quando ele estiver, no caso aí, que é no parágrafo único, tá? O funcionário poderá optar pelos vencimentos do cargo de que for titular efetivo, tá? Então ele foi prestar lá, ele é do cargo efetivo, foi prestar o serviço de comissão, ele pode optar continuar recebendo como do cargo efetivo. Já no caso do exercício de mandato eletivo remunerado, ele sendo efetivo lá no cargo, ele perde a remuneração do cargo efetivo. Tá? E designado para servir em outros órgãos, ele também perde com aqueles casos que têm exceções previstas em lei. Tá? Qualquer dúvida aí desse ponto, você deixa aqui no comentário que a gente explica melhor. Artigo 110. O funcionário perderá o vencimento do dia se não comparecer ao serviço, salvo motivo legal. É lógico, faltou, vai perder a remuneração do dia. Artigo 114. O vencimento e demais vantagens atribuídas ao funcionário não poderão ser objeto de arresto, sequestro, penhora, salvo quando se tratar de prestação de alimentos, dívida à fazenda pública. Então, tem esses dois casos aí que poderão ser arrebatados vencimento e demais vantagens do funcionário. Prestação de alimentos, tá? E é lá a tal da pensão alimentícia e dívida à fazenda pública. Seção 3 da ajuda de custo. Será concedida ajuda de custo ao funcionário nos casos e condições que vierem a ser especificados em decreto do prefeito. Tá? Então, a ajuda de custo a gente vai ligar a decreto do prefeito. Seção 4 das diárias. Diária é indenização, tá, pessoal? Entra como indenização. Artigo 116. Ao funcionário que se deslocar do município é objeto de serviço, conceder-se-á uma diária a título de indenização, olha aí, das despesas de viagem, incluídas de alimentação e pousada. Esse valor é exatamente para isso, da diária. Parágrafo único. Não se considera diária durante o período de trânsito, nem quando, o deslocamento constitui exigência permanente do cargo ou função. Tá? Se o cargo e a função já exige esse tipo de deslocamento, então ele não ganha diária, porque já provavelmente já vem no vencimento dele esse valor. Artigo 117. A concessão de diárias e seu valor serão regulamentadas por decreto do prefeito. Seção 6. Do abono família. Artigo 119. Será concedido abono família ao funcionário ativo ou inativo. Vamos lá. Primeiro, pelo cônjuge do sexo feminino que não exerça atividade remunerada, pelo cônjuge do sexo masculino quando inválido ou mentalmente incapaz, sem renda própria, por filho menor de 18 anos e que não exerça atividade remunerada nem tenha renda própria, por filho inválido ou mentalmente incapaz, sem renda própria, por filha solteira que não exerça atividade remunerada e não tenha renda própria. Então, esse funcionário ele poderá estar na atividade ou na inatividade. Artigo 120. Quando a mãe e o pai forem funcionários municipais, ativos ou inativos, e viverem em comum, o abono família será concedido ao que perceber maior vencimento ou provento. Se não viverem em comum, será concedido a quem tiver os beneficiários sob sua guarda. Se ambos tiverem, será concedido a um e a outro dos pais, de acordo com as distribuições dos beneficiários. Às vezes tem dois filhos, um está com o pai e um está com a mãe. Aí vai ser pago a cada um pelo filho que está sob sua responsabilidade, sua guarda.
Artigo 124, nenhum desconto se fará sobre abono família, nem servirá este de base a qualquer contribuição, ainda que para fins de previdência social. Artigo 125, a cota de abono família será determinada por lei. Artigo 127, o abono família será pago ao funcionário ainda no caso de seu cônjuge ser funcionário federal, estadual ou de outro município. Isso aí é bom. Seção 7 do auxílio-doença, artigo 128, após 12 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, em consequência de doença prevista no artigo 93, o funcionário terá direito a título de auxílio a um mês de vencimento em cada período. Então, você vai lá buscar a nossa aula anterior, dá uma olhadinha, ou melhor, dá uma olhadinha no estatuto, identificar o artigo 93, lá no número 2, para você ver aí do que se trata. Legal que eu não pontuei aqui. Artigo 129, a despesa com tratamento do acidentado em serviço correrá por conta dos cofres da Prefeitura do município de Betim, municipal de Betim, ou de instituições de assistência social, mediante acordo com o município. Seção 8 das gratificações. Gratificações serão concedidas, de função, pela prestação de serviço extraordinário, pelo exercício do cargo de membro auxiliar de comissão de concurso, pelo exercício de encargo de professor auxiliar de curso legalmente instituído para treinamento ou aperfeiçoamento de funcionários. Tá? Também será concedido gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva. Artigo 131. Gratificação de função é que corresponde a encargo de chefia e outros que se especificar em decreto do prefeito. Artigo 132. A função gratificada se destina a atender a encargo de chefia, assessoramento, secretariado e a outros não incluídos no plano de classificação de cargos da Prefeitura Municipal de Betim. Tá? Função de gratificação vão se enquadrar nesses casos aí. Beleza? Chefia, assessoramento, secretariado e outros que não estão incluídos no plano lá de classificação. Parágrafo 1. A função gratificada não constitui emprego, mas simples vantagem acessória do vencimento, tá? Porque ele está acoplado lá ao vencimento. E a importância a ser paga pelo desempenho corresponderá à diferença entre o valor estabelecido para o símbolo respectivo do funcionário designado para exercê-la. Para fechar aí, pessoal, a classificação, criação e reclassificação das funções gratificadas será feita mediante decreto do prefeito e observará os princípios hierarquia funcional, importância, vulto e complexidade das respectivas atribuições. Artigo 133. Não perderá a gratificação de função o funcionário que estiver legalmente afastado, ressalvado o caso de licença para o trato de interesses particulares. Então, ele tem lá a função de gratificação, a gratificação dele lá pela função que ele exerce. Se ele pede a licença para tratar de interesse particular, que é aquela que ele fica sem vencimento durante 2 anos, que nós vimos, ele aí, perde a função gratificada. Parágrafo único. É proibido conceder gratificação de função pelo exercício de chefia quando esta atividade for inerente ao exercício do cargo. É lógico, se ele já tem que fazer aquilo, não tem como pagar a gratificação. Artigo 135. Não poderá receber gratificação por serviço extraordinário o funcionário que exercer cargo de direção ou função gratificada, o funcionário que, por qualquer motivo, não se encontre em exercício do cargo. Beleza? Finalizamos aí. Não finalizamos nada. Ainda temos mais um slide aí, que é a seção 9 do adicional por tempo de serviço. Vamos dar uma olhada aqui. Artigo 136. Para cada quinquênio, que são 5 anos, de efetivo exercício no serviço público do município de Betim, será atribuído ao funcionário adicional
do respectivo vencimento, limitados até número de 7. Então, ele poderá aí, durante o período que trabalhar, pegar aí 7, que vai dar o quê? 35 anos, né, de serviço. Artigo 2º, o funcionário, artigo não, parágrafo 2º, o funcionário que exercer cumulativamente mais de um cargo terá direito ao adicional com relação a cada cargo. Pô, legal. Mais os períodos anteriores à acumulação, quando computados por efeito de sua concessão, não serão considerados para concessão em outro cargo. Pô, mas já pega o adicional. Parágrafo 3º, o funcionário continuará a perceber na aposentadoria adicional em cujo gozo se encontrava na atividade. Tá vendo aí? Vale a pena tu estudar, hein? Vale a pena você se dedicar, porque olha aí as vantagens que você terá, os adicionais são bem atrativos. Bom, agora sim, finalizamos a aula e no final de cada aula a gente faz uma questão, que esse aí é o molde das questões do e-book. Então, pô, você estudou, a gente faz uma questão e você já tem aquela noção de como vai responder. Imagina você com 100 questões para fazer isso, ó. É mandar brasa para sua aprovação. Então, como a gente faz? Você vai pausar o vídeo, responder a questão e a gente já volta com o gabarito e os comentários. Beleza? Voltando aí. Pausou, respondeu. Questão diz o seguinte: analisando o Estatuto dos Servidores de Betim, é incorreto afirmar. Então, você já sublinha o incorreto, tá? Aquela que está em desacordo com o Estatuto. A letra A. A concessão de diárias e seu valor serão regulamentadas por decreto do prefeito. Bom, vem aqui comigo. No artigo 117, a nossa base fala exatamente como está na nossa questão, tá? Por decreto, tá? O prefeito regulamenta as diárias e o valor das diárias, tá? Então aí, ó, a letra A está corretinha. A letra B, não adquirirá estabilidade qualquer que seja o tempo de serviço ou funcionário nomeado em comissão função gratificada, tá? Já digo que está certo, mas a base está no artigo 69. Por quê? Nós vimos que o funcionário nomeado em comissão em função de confiança, pessoal, bato nisso aqui, é de livre nomeação e exoneração, não depende de concurso público, então não vai adquirir estabilidade, tá? Então aí, ó, com a base, voltando aqui no artigo 69, a questão está correta, não é essa que nós queremos. Então já eliminamos a A e a B, vamos analisar a C. A licença para tratamento de saúde será apenas a pedido do servidor. Bom, a base aqui, pessoal, está no artigo 89. E esse é o nosso gabarito, porque ele diz que a licença para tratamento de saúde será a pedido ou de ofício. Deixa eu explicar isso aqui para você rapidinho. Professor, como que a administração pode pedir, pode forçar o funcionário, tá, a se afastar para tratamento de saúde? Bom, imagine comigo uma situação, vou te dar os dois casos. Você está trabalhando, legal, e você se acidenta. Então, você tem conhecimento disso. Você se acidentou, sei lá, fraturou um braço. Então, isso aí é a pedido. Você vai chegar, eu estou com o braço aqui, é machucado, passei pela junta e, pô, eu tenho que me afastar. Legal, você viu que está com uma fratura ali, beleza? Outro caso, que seria aí de ofício, pô, a administração, tá? Ela tem notícia de um surto, sei lá, de uma doença aí infecto-contagiosa, beleza? E ela, por algum motivo, tem lá, levantou lá uma desconfiança que o funcionário X está com essa doença. O que que ela pode fazer? Pode afastar ele de ofício, tá? Para ele fazer os exames e ele tratar dessa doença. Tá legal? Então não será a pedido dele. Será aí, ó, mandado de ofício pela administração. Então tem esses dois casos. E a letra D, dá-se-á exoneração a pedido ou de ofício. Isso aí, ó, dá-se-á exoneração a pedido de ofício. Porque muita gente fala assim, ah, o funcionário vai lá requerer a sua demissão. Não, o funcionário ele não requer a sua demissão. O funcionário ele requer a sua exoneração.
tá? Então, ficamos aí com o gabarito, que é a letra C, que está incorreto, tá? De acordo com a lei, perdão, com o Estatuto de Betim. Legal? E aí, gostou da nossa aula? Deixa o seu like aí, dá aquela moral pra gente. Se inscreva em nosso canal, porque não só para Betim. Se você for pesquisar aí, nosso canal tem várias prefeituras aí de Minas. Então, você se inscrevendo é importante, porque você vai poder estudar várias leis aí de vários municípios que estão aí próximos na sua região. Beleza? Estou deixando aí o nosso Instagram, que é o instituto.iase.oficial. Também na descrição vou deixar lá informações do nosso site e de nossas demais redes, as outras redes sociais, tá? IASE, trabalhando para a sua aprovação aqui, professor Gabriel Velasco, grato por você estar aqui. O e-book, pessoal, na descrição, vai lá, corre lá para você adquirir o seu. Ó, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!